Vamos ficar de pé. E vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. Vocês estão comigo? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 a 12. O texto sagrado diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, diz o texto. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Esse é o nosso texto, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te oferecemos ações de graças nesta noite e nesta noite de maneira especial o fazemos em reconhecimento à tua bondade por ter nos enviado Jesus Cristo, o dom de Deus, o Filho que nos foi dado. Obrigado, Senhor, pelo envio do eterno Filho de Deus. Obrigado por sua encarnação, por sua concepção, pelo Natal. Obrigado por aquele menino. Obrigado por seu ministério, sua vida, sua morte e sua ressurreição. A ti seja o culto que o teu povo te oferece neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos tratando em nossos sermões natalinos de 2021 sobre o autoesvaziamento do Filho de Deus. Vocês se recordam? Esta já é a nossa quarta noite tratando sobre esse tema, o autoesvaziamento do Filho de Deus. Nós aportuguesamos um tema, um vocábulo, uma palavra, para kenoses. Na verdade, a palavra grega é kenose, que significa exatamente isso, esvaziar,
quando o apóstolo Paulo diz que o Filho de Deus esvaziou a si mesmo. É sobre o tema do esvaziamento que nós estamos tratando nos sermões natalinos de 2021. Esse tema tem relação com a encarnação de Jesus, tem relação com a concepção e o nascimento virginais, com o Natal, portanto. E o assunto também está relacionado com a autoinserção de Jesus Cristo em sua fase de humilhação. A fase de humilhação do Salvador teve início na concepção e só foi concluída, só foi encerrada com a ressurreição. A fase de humilhação de Jesus, portanto, inclui a concepção, o nascimento, a vida, o ministério terreno, a morte e o sepultamento. Vocês estão lembrados de tudo isso, não é? Amém, gente? Amém. O autoesvaziamento do Filho de Deus, a denominada kenosis, deve ser compreendido por nós como sendo a decisão de Jesus de se tornar verdadeiro homem e de viver entre os homens sendo reconhecido como homem e tratado como homem. É exatamente isso que significa kenosis. No autoesvaziamento, Jesus não abandonou a sua divindade, não deixou de ser Deus, não abandonou as prerrogativas e os atributos divinos. Ele apenas decidiu que se tornaria verdadeiro homem, viria em plena obediência ao Pai e não reivindicaria essa divindade em nenhum momento para não viver a plena humanidade. A glória da divindade de Jesus, ela não foi manifesta, senão pontual e discretamente, mas eu lembrei aos meus irmãos, ela foi revelada suficientemente para que os discípulos conhecessem que ele era o Deus homem e crescem nele. As razões do autoesvaziamento do Filho de Deus estão no coração mesmo do Evangelho. A dívida, meus irmãos, deveria ser paga por Deus, porque somente Deus pode satisfazer a justiça de Deus. Mas em verdadeira humanidade, porque somente assim a dívida que era humana seria paga na natureza que a devia. E o Filho de Deus teria, desse modo, uma justiça humana a nos imputar, a nos atribuir. E aqui está a razão da encarnação, da concepção, aqui está a razão do Natal, aqui está a razão do autoesvaziamento de Jesus. Ou seja, Jesus assumiu verdadeira humanidade para, como homem, pagar a conta de homens e adquirir para eles uma justiça humana, baseada na qual eles fossem justificados. Agora, se você transformar o seu Natal apenas numa festança bonita, com muitos presentes, e não entender que o Natal é uma celebração voltada para a ação de graças pelo fato de ter Deus enviado o seu Filho para assumir a nossa conta, pagar a nossa dívida e adquirir uma justiça humana que nos fosse imputada, com base na qual fôssemos justificados. Não tem Natal algum. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. E sem Jesus Cristo, o Natal dos meus irmãos será apenas um Natal do mercado, do comércio,
uma festa pagã, com árvore cheia de bolinhas, luzes, Papai Noel, e nada mais do que isso. Então, eu quero deixar claro esse ponto. O Natal nos leva ao coração mesmo do Evangelho. Jesus Cristo assumiu verdadeira humanidade para, como homem, pagar a conta de homens e adquirir para eles uma justiça com base na qual eles fossem justificados. Quero saber se está claro isso. Mas essa noção de morte penal substitutiva de Jesus não foi e não é não foi ao longo da história e também não é hoje aceita por todos. Houve e há teólogos que propuseram ideias no sentido de que a razão da vinda e da morte, da vinda, da vida e da morte de Jesus não foi efetuar o pagamento merecido pela nossa conta, pela nossa dívida. Apenas para ilustrar esse ponto aqui, eu quero citar duas dessas teorias e suas razões. E as razões que elas atribuem à morte de Jesus. A primeira que eu destaco é chamada de teoria da influência moral. Preste atenção nisso. Teoria da influência moral. Ela foi defendida lá a partir do século XII por um homem chamado Abelardo de Paris. Mais recentemente, ela foi encampada por teólogos liberais a partir do século XVII. E a teoria da influência moral ensina, basicamente, que a cruz de Cristo não tinha como propósito pagar a penalidade do pecado, ou satisfazer a justiça divina, ou servir de base para a nossa justificação. Para essa teoria, o propósito da vinda, da vida e da morte de Jesus era simplesmente revelar o amor de Deus, de tal modo que esse exemplo, o exemplo de Jesus, se tornasse uma poderosa influência moral para orientar o curso de ação dos homens. Por isso, teoria da influência moral. Outra teoria que nega a expiação penal e substitutiva de Jesus é chamada de teoria do exemplo. É muito próxima da teoria da influência moral, mas tem as suas particularidades. A teoria do exemplo, meus irmãos, segundo ela, o propósito da vinda de Jesus, da sua vida e da sua morte, foi inspirar as pessoas a seguirem seu exemplo e a conseguirem a vida eterna por meio da sua própria obediência à lei. Olha que coisa! Essa posição foi defendida pelos socinianos, um grupo seguidor de Fausto, sobretudo de Fausto Sociniano, no período da Reforma protestante. E, mais recentemente, ela foi defendida também por Charles Finney, um evangelista do final do século XIX. E este movimento e esta teoria do exemplo também é o precedente próximo dos atuais testemunhas de Jeová, porque ela também negava a divindade de Jesus, eles eram unitarianos. Então, para essas teorias, para a teoria da influência moral, para a teoria do exemplo, a morte de Jesus não tinha como propósito pagar a penalidade da nossa culpa, não tinha como propósito servir de base para a nossa justificação, não tinha nada disso, ou era apenas uma influência moral, Deus nos dando um modelo de vida a seguir, ou um estímulo poderoso para que nós conseguíssemos a vida eterna por nossa própria obediência à lei. Essas e outras teorias semelhantes têm em comum a negação da vida e da morte de Jesus como meio de remoção do pecado, como meio de pagamento justo pela culpa, como base para a nossa justificação. Veja que é estranho
a todas essas teorias a afirmação de que Cristo pagou a penalidade dos nossos pecados, porque o que nós afirmamos é exatamente isso. Quando Jesus estava na cruz, o Pai considerou dele, imputou a ele a culpa que era nossa. E Jesus, na cruz, na sua experiência da cruz, enfrentou o inferno em nosso lugar. E só morreu quando sobreviveu à totalidade da ira do Todo-Poderoso, depois de haver pago até o último ceitil, quando não havia mais nenhuma dívida, foi somente então que ele entregou o seu espírito. Depois de dizer, está consumado, está pago, não tem mais dívida. Então nós discordamos daqueles movimentos, discordamos dessas teorias e, por outro lado, afirmamos com veemência, meus irmãos, que Cristo viveu e morreu substitutivamente. Ele viveu e morreu para que as conquistas da sua vida e da sua morte fossem imputadas a nós e consideradas nossas. Nós afirmamos veementemente que a vida e a morte do Salvador são a causa objetiva da nossa redenção, da nossa justificação, da nossa adoção. Nós afirmamos que Cristo morreu e quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, nós pagamos a nossa dívida quando Ele pagou a nossa dívida. Nós afirmamos que a justiça humana adquirida pela obediência de Jesus Cristo na vida e na morte é precisamente aquela justiça que é revelada no Evangelho e recebida pela fé. Como o apóstolo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas, por outro lado, aquilo que é o próprio Evangelho haveria de estar mesmo, como de fato está, no centro de toda a vida ética do povo cristão. Olha que estou agora acrescentando um ponto à minha conversa. Sem mexer no Evangelho, eu estou dizendo que exatamente a mensagem poderosa do Evangelho constitui o centro da nossa vida ética. Porque, afinal, como deveriam viver aqueles que foram resgatados, libertos da escravidão, da maldição, da lei, do pecado, por um Senhor que tornou seus escravos filhos, cujo preço foi a própria vida. Como é que esse povo deveria viver? Pense comigo. Com isso, sem negar a essência do Evangelho, nem a vida e a morte de Jesus como a base da nossa justificação, nós devemos afirmar, meus irmãos, com todas as forças, que os fatos do mesmo Evangelho não são apenas inspiração de ordem moral. Eles também estão no cerne de todo dever ético cristão para com Deus e para com o próximo. Com efeito, meus irmãos, não há dever cristão que não emane, que não exsurja da vida e da morte de Jesus no lugar de pecadores. Tudo surge da cruz. Toda a ética cristã é a ética do Evangelho. Os mais imperiosos motivos para cumprirmos a lei de Deus, que se resume no amor a Deus e no amor ao próximo,
encontram no Evangelho seu fundamento e sua validade eternas. Em outras palavras, o que quero colocar para os meus irmãos rapidamente, vou ficar dentro do meu tempo, porque logo mais após o culto nós temos a cantata natalina. O que quero colocar para vocês tem relação com as implicações práticas do autoesvaziamento do Filho de Deus. É isso. E eu vou fazer isso em 3 momentos. Eu vou fazer isto hoje. Vou fazer isto no culto natalino do dia 24. Nosso culto está marcado para dia 24 às 7h30 da noite. E vou fazer isso no domingo 26. Em 3 momentos, eu vou tentar mostrar para vocês quais são as implicações práticas, a ética exigida pelo autoesvaziamento do Filho de Deus. Quero saber se vocês estão me entendendo. Sim ou não? Muito bem. Hoje eu quero mostrar como isto está apresentado em 1 de Pedro. 1 de Pedro. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 de Pedro. Eu vou relembrar a leitura que fizemos a princípio no capítulo 1 e depois eu vou destacar 3 porções de 1 de Pedro, porque elas têm relação com o nosso tema. O que eu estou querendo mostrar mesmo? Eu estou querendo mostrar quais são as implicações práticas, a consequência ética do autoesvaziamento do Filho de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, o autor se identifica e os destinatários da carta. No capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, Pedro escreve uma longa ação de graças. Capítulo 1, a partir do versículo 3 até versículo 12. Nós temos aqui uma longa ação de graças, na qual o apóstolo lista uma série de motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. Nos versículos 3 a 5 agora, nós temos, primeiro, Deus, por uma grande misericórdia, nos regenerou e nos deu uma vida de esperança por meio da ressurreição de Jesus. Note o versículo 3. Olha o versículo 4. Essa esperança tem em vista uma herança que não pode ser destruída, imarcessível, que não murcha. Olha o versículo 5. Uma preservação está garantida. Então, não é apenas que a herança está guardada, nós estamos guardados para a herança. A herança está guardada para nós e nós estamos guardados para a herança. A partir do versículo 8, a gente começa a ver que essa salvação tem resultados imediato. O resultado imediato é a presente exultação, ainda que em meio a dificuldades. E essas dificuldades podem ser necessárias para o aperfeiçoamento da fé. Isso está no versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Veja qual é o resultado imediato: uma grande exultação em Jesus Cristo. Agora, no versículo 9, nós temos o resultado imediato, o resultado último, a plena posse da salvação. Hoje, nós temos a exultação na glória de Jesus Cristo, pela fé. E, no último dia, a posse plena daquilo que nos foi reservado. Versículos 10 a 12. Nós temos ali a salvação como objeto de indagação e de predições proféticas.
Os profetas estiveram, o texto diz assim, né? A palavra é forte ali, estiveram ansiosos para entender. Muito ansiosos. Mas aquilo foi dito não para os próprios profetas, mas para um outro tempo. Os tempos chegaram com a vinda de Jesus, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão. E chegou então o momento daqueles que foram delegados por Jesus para esclarecer os fatos do Evangelho ou anunciarem pelo Espírito Santo. A partir da introdução, tudo que está do versículo 13 para frente, sabe o que é? Como é que estas grandes verdades devem ser vividas? Eu quero saber se vocês estão me entendendo, gente. Primeiro, o Evangelho está lá. A partir do versículo 13, capítulo 1, versículo 13, para frente, quais são as implicações disso? Todo o resto da carta de Pedro é como é que o Evangelho se traduz na vida prática daqueles que o abraçam. Claro que o nosso interesse agora é muito mais restrito e eu quero, com os meus irmãos, apenas neste momento, realçar os textos que mais direta e claramente relacionam o autoesvaziamento de Jesus Cristo com aspectos específicos da vida cristã. E em 3 momentos, o apóstolo Pedro cita o autoesvaziamento do Filho de Deus com outras palavras e relaciona isso diretamente com um dever específico. Vocês estão me entendendo bem? 3 textos. Primeiro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Versículos 13 a 21. Eu vou apenas sair voando aqui no texto. Mas quero que vocês estejam atentos a esses comentários relâmpagos que vou fazer agora. Em primeiro lugar, nesse momento, segundo Pedro, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige santidade na vida. O autoesvaziamento do Filho de Deus exige santidade na vida. A grandiosa salvação já apresentada por Pedro exige dos cristãos, segundo o versículo 13, capítulo 1, versículo 13, sobriedade. Sobriedade é disciplina mental, é disciplina moral, é a vida que deve ser vivida sob a perspectiva da vinda de Jesus. Mas há outras razões adicionais para a vida de santidade. Versículos 14 até o 17, Pedro diz que nós devemos ser filhos da obediência. A obediência surge aqui numa palavra, numa expressão bem hebraísta, como uma mãe que molda o caráter dos seus filhos à sua semelhança. Nós devemos ser filhos da obediência, ter a obediência como a nossa mãe, a obediência como aquela que molda. Agora, não somos mais ignorantes. Agora nós conhecemos sobre a santidade de Deus e sobre o nosso dever de imitá-lo, como filhos dele. Pelo menos segundo nós confessamos ser. Isso está nos versículos 14 a 17. Além disso, também não somos ignorantes quanto ao fato de que fomos resgatados do antigo padrão que herdamos dos nossos pais. Nós sabemos disso. E não somos ignorantes quanto ao fato também de que não fomos resgatados com coisa vil, coisa corruptível. E olha que o apóstolo Pedro lança mão de prata e ouro, porque ele quer comparar com uma coisa muitíssimo mais preciosa. E em relação àquilo com que Pedro quer comparar, prata e ouro são coisas vis. São coisas corruptíveis.
Nós fomos resgatados e sabemos disso pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, conforme está no versículo 19, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus significa a vida sacrificada de Jesus. Não é o sangue, o líquido vermelho que corria nas veias de Jesus. Vocês estão me entendendo? Se Jesus desse uma furadinha no seu dedo, aquela gota de sangue não ia servir para nada. Jesus não saiu passando sangue das suas veias nas pessoas. Quando a Bíblia faz referência a sangue, a referência, a correspondência é ao sacrifício da vida. Parece-nos que Pedro pretendia que o conhecimento de termos sido resgatados mediante o alto sacrifício do Filho de Deus, parece que Pedro queria que esse conhecimento se tornasse mais um poderoso estímulo à santidade, que nada mais é que a vida semelhante à vida de Jesus. Em outras palavras, nesse momento, saber que fomos libertos da servidão a uma vida reprovável, não é? Perante Deus, para uma vida santa, por preço tão caro, exige de todos nós uma busca fervorosa pela conformação com a vida daquele que tornou a si mesmo o preço dessa liberdade. É isso que está aqui. Então, a primeira correspondência direta, autoesvaziamento do Filho de Deus, é sim o poderoso estímulo à busca pela santidade. Vocês estão me entendendo? Em segundo lugar, quero que você vá comigo em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Eu estou voando, sobre esses textos. Você vai chegar em casa, vai voltar de novo para esses textos, vai pensar de novo sobre aquilo que o pastor disse, certo? Em segundo lugar, segundo Pedro, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige resignação. Preste atenção nisso. Resignação ante o exercício arbitrário por parte das autoridades que nos são imediatamente superiores. Segundo Pedro, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige resignação ante o exercício arbitrário da autoridade por parte dos nossos superiores imediatos. Vale lembrar que Pedro escreveu no Império Romano do primeiro século, em plena vigência de um cruel sistema escravista. Lembro isto. Naquele contexto, era possível que alguns escravos tivessem bons senhores e fossem tratados de maneira benevolente, mas era muito comum que outros tivessem senhores cruéis e fossem tratados injustamente. Assim, preste atenção nisso, era apenas comum que cristãos escravos sofressem castigos imerecidos por parte de senhores cruéis e insensíveis. Isso acontecia todos os dias. Nesses casos, capítulo 2, versículo 18, que os cristãos também se portassem com submissão e temor. Versículos 19 e 20. Porque isso é grato a Deus e também por motivo de consciência para com Deus. Vai me acompanhando. Capítulo 2, versículo 20, primeira parte. Mas sempre se certificando que não estavam sofrendo um castigo merecido. Porque nesse caso isso não teria valor algum. Capítulo 2, versículo 21, primeira parte. Então Pedro diz que perseverar em fazer o bem, mesmo sofrendo injustiça, é exatamente o chamado de todo cristão.
A nossa vocação, Pedro disse, é continuar fazendo bem, fazendo aquilo que é certo, mesmo em retribuição a atitudes injustas que são feitas conosco. E nesse ponto, Pedro lembra o exemplo deixado por Jesus em seu autoesvaziamento. Capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aí você volta lá para o versículo 21, segunda parte. Façam isto, hajam com submissão, hajam com temor, isso é grato perante Deus. Isso é uma questão de consciência para com Deus, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Numa síntese apertada, nós devemos responder àqueles que usam sua superioridade sobre nós para nos maltratar. E como a gente encontra isso, né? Como a gente encontra? Gente que usa a sua ascendência para oprimir, para maltratar. Como é que nós devemos lidar com estas pessoas quando ultrajados? Imitando Jesus em seu autoesvaziamento substitutivo, sem retaliações, sem ameaças, sem ressentimentos, porque Jesus, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Entenderam, sim ou não? O terceiro texto está em 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 19. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 19. É o terceiro texto. Em terceiro lugar, segundo Pedro, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige longanimidade em meio a perseguições injustas por parte das autoridades públicas. O autoesvaziamento de Jesus exige longanimidade, paciência. E isso quando estivermos sendo injustamente perseguidos por parte de governos arbitrários, autoritários. Nesse ponto, Pedro volta sua pena para as relações entre os cristãos e os governos. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele não está dizendo que os governos nunca punem injustamente os cristãos zelosos do que é bom. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Ah, pastor, eu entendi. Pedro está dizendo que se eu agir sempre de maneira correta, os governos nunca me perseguirão, não é isso? Não é. Eu quero lembrar que quando Pedro escreveu sua carta, o imperador era Nero, o homem que o martirizou, o homem sob cuja ordem Pedro foi martirizado, e Paulo, e um sem número de cristãos anônimos que vamos conhecer um dia. Então preste atenção nisso. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, Pedro não está dizendo que os governos nunca punem injustamente os cristãos zelosos do que é bom. O que Pedro está dizendo é que, mesmo quando os cristãos são perseguidos injustamente,
isso não lhes causa dano em uma análise mais profunda. Mesmo quando nós somos injustamente perseguidos, isso, em última instância, não é um mal. Ao contrário, versículo 14 do capítulo 3, uma afirmação de bem-aventurança aos que sofrem por causa da justiça. Desse modo, frente a governos perseguidores, que os cristãos não temam, versículo 14 e seguintes ali, não se alarmem, que estejam preparados para dar as razões da esperança cristã, mas sempre com mansidão e com temor, porque, afinal de contas, é possível que seja a vontade de Deus que os cristãos sofram por terem feito o que é bom. Está lá no versículo 17. E é aqui que Pedro, mais uma vez, lembra o caminho vitorioso de Jesus, mas por meio do autoesvaziamento, por meio do sofrimento. Olha o que está no versículo 18 do capítulo 3. Pois também Cristo morreu, Pedro diz mais adiante, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele diz mais adiante, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, no versículo 22. Veja que houve sofrimento sim, mas os fins alcançados por meio dos sofrimentos são desproporcionalmente compensadores. Foi por meio daquela única morte que Deus tratou o pecado, o justo pelos injustos, e nos garantiu acesso a Deus. Nos garantiu a salvação que é simbolizada no batismo, versículo 21, nos garantiu e garantiu a Jesus a plena vindicação de sua pessoa santíssima, no versículo 22. Em outras palavras, Pedro afirma que esse padrão de sofrimento, como caminho para a glória, é o padrão que se aplica aos cristãos. E tudo isso é dito no contexto de resignação ante a governos injustos e perseguidores, como o de Nero. Eu não estou aqui olvidando que nós vivemos numa democracia. E numa democracia, os cidadãos de um Estado, eles podem ser um tanto mais ousados, porque isso é permitido, isso não é considerado ofensivo num princípio republicano, mas eu estou querendo separar uma ação que é estritamente política de um dever cristão. O autoesvaziamento de Jesus se coloca como um padrão para nos ensinar a lidar de maneira mansa, mesmo frente a governos que perseguem. E por isso nós ficamos nessa tensão. Ora, do ponto de vista político, nós somos capazes de entender atitudes e expressões, mas por hora, ou por outra hora, ou noutro contexto, ou sob outra ótica, nós somos obrigados a não concordar. Então, deixa eu ser um pouco diferentão aqui. Cristãos não devem agir com grosseria, com palavra chula, com palavra de baixo calão, com autoridade nenhuma. Nós podemos discordar, nós podemos achar os caminhos do jogo democrático, arranjar os caminhos legais para agir, caminhos judiciais. Tudo isso é possível. Debater no espaço público, mas sempre entendendo que a autoridade, sabe aquela pessoa que está lá, ela foi colocada por Deus ali. E Deus não coloca em posições de autoridade somente aqueles que gostam da gente. A história diz isso. E nem somente aqueles que a gente gosta. Lá,
estão pessoas de todo tipo. E o autoesvaziamento de Jesus nos chama para uma moderação na fala e para uma ação dentro da estrita legalidade. E nos manda ultrapassar isso, porque aquilo que ainda é legal do ponto de vista político pode ser reprovável do ponto de vista cristão. Em síntese, o autoesvaziamento do Filho de Deus está no centro do Evangelho. Isso significa dizer que Jesus Cristo adquiriu uma justiça verdadeiramente humana a nos ser atribuída, com base na qual somos justificados. Mas esse mesmo autoesvaziamento de Jesus está também na base dos deveres éticos do cristão. Foi isso que eu tentei demonstrar com base em 1 de Pedro. E nesta ocasião, nossa, desta noite, a minha pretensão foi simplesmente realçar as implicações práticas do autoesvaziamento de Jesus em 3 textos de 1 de Pedro. E aqui nós descobrimos a imperiosa dimensão ética na lida com Deus, com os superiores imediatos e com o Estado. Vocês estão entendendo? Com Deus, com superiores imediatos e com o Estado. Vamos lá, só para relembrar. Na relação com Deus, saber que fomos resgatados não com coisas vis, mas com a autodoação da vida preciosa de Jesus, nos deve conduzir a buscar uma vida santa. Amém, meus irmãos? Na relação com os nossos superiores imediatos, nos dias de Paulo, com senhores, hoje com patrões. Numa relação de direito do trabalho, ou com superiores hierárquicos na relação do direito público, né? Na nossa relação com os superiores imediatos, a maneira como Jesus reagiu, sem retaliações, ameaças, ressentimentos, quando injustamente maltratado, deve nos ensinar a tratar os superiores com submissão e temor, não somente quando forem bons e cordatos. E por fim, em relação a governos perseguidores, mais uma vez o padrão da vida de Jesus, vitória por meio do sofrimento. Esse padrão deve ser observado para que nós soframos com resignação, mesmo quando tivermos praticado o que é bom. Mas estando sempre prontos para, com mansidão e com temor, darmos a razão da nossa esperança. Era isto que eu queria dizer para os irmãos hoje. Vamos ficar de pé. Vou pedir aqui que o nosso irmão diácono Soniel posicione